Olá a todos, eu sou o professor Gustavo Henrique, de Ciências Humanas. Seja bem-vindo a mais uma aula do EJA, no que o tema de hoje é o que é globalização. Me acompanhe no slide. O nosso tema, o que é globalização. Globalização é um fenômeno, um modelo econômico capitalista, no qual consiste na mundialização do espaço geográfico por meio de interligação econômica, política, social e cultural, em âmbito planetário. Porém, esse processo ocorre em diferentes escalas e possui consequências distintas entre os países, sendo as nações ricas as principais beneficiadas pela globalização, pois, entre outros fatores, elas expandem o seu mercado consumidor por intermédio de suas empresas transnacionais. O que seria essa ideia de desenvolvimento e a expansão desses sistemas de comunicação que temos, seja via satélite, seja por informática, transportes e telefonias, proporcionando assim um aparato técnico e estrutural para a intensificação das relações socioeconômicas em âmbito mundial, transformando o acesso e até mesmo a via de comunicações, de ordens, de forma mais fácil e ágil. E esse processo é uma consequência da terceira revolução industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica e Informacional, uma vez que, por meio dos avanços tecnológicos obtidos, foi possível promover uma maior integração econômica e cultural entre as regiões e os países em diferentes pontos dos planetas. Sem mencionar também que, devido a essa interação, a gente vai ter a globalização beneficiando, fazendo com que as culturas dos países considerados desenvolvidos seja mais fácil assimilada pelos países em que elas vão colocar as suas empresas. Então, as principais beneficiadas pela globalização são as empresas transnacionais, que haja em vista que esse fenômeno faz com que elas continuem com suas matrizes nos países de origem ou nos países desenvolvidos, mas vão atuar com filiais em outros, ou seja, nos países que estão em desenvolvimento, expandindo assim o seu mercado consumidor. Elas vão aproveitar a mão de obra barata dos países que estão em desenvolvimento, além de benefícios que vão ganhar do governo deste, como isenção de impostos, doação de terrenos, entre outros, proporcionado pelos governos dos países em desenvolvimento, visando assim o aumento da sua lucratividade. Além de fatores econômicos e sociais, a globalização interfere também nos aspectos culturais de uma determinada população. O grande fluxo aí de informações obtidos pelos programas de TV, pela internet ou pelos outros meios de comunicação vai exercer uma influência em alguns hábitos humanos, costumes, as instalações ali das redes de fast food e outros elementos podem promover uma mudança nos costumes locais. Entretanto, elementos da cultura local perduram em meio à população, promovendo assim uma diferenciação entre culturas existentes. A globalização também vai constituir estágio máximo da internacionalização, a amplificação em sistema mundo de todos os lugares e de todos os indivíduos, logicamente em graus diferentes. Alguns pesquisadores consideram que a globalização teve início com as grandes navegações do século XV e XVI, pois nesse período o colonizador europeu entrou em contato com os povos e de outros continentes, mantendo relações sociais, culturais e comerciais. Porém, esse processo vai se intensificar com a queda dos regimes comunistas da Europa e a abertura econômica realizada na China, ambos da década de 1980. E as empresas transnacionais que possuem matriz em um país, mas atuam com filiais em outros, vão expandir o seu mercado consumidor. São os grandes marcos da globalização. Assim, a abertura econômica realizada por esses países vai proporcionar que essas empresas expandam o seu foco de atuação.
e uma ordem mundial diz respeito às configurações gerais das hierarquias de poder existentes entre os países e o mundo. Dessa forma, as ordens mundiais modificam-se a cada oscilação em seu contexto histórico. Portanto, quando podemos falar de uma nova ordem mundial, estamos nos referindo ao atual contexto das relações políticas, econômicas e internacionais de poder. Durante a Guerra Fria, existiam duas nações principais, que elas dominavam e polarizavam as relações no globo, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Aí vamos ter o período ali da Guerra Fria. Essa ordem mundial, ela era notadamente marcada pelas corridas armamentistas e espaciais, pelas disputas geopolíticas no que se refere ao grau de influência de cada uma das duas nesse plano internacional. E este era considerado um mundo bipolar. Bipolar porque tínhamos dois modelos. A partir do final da década de 1980, vamos ter o início dos anos de 1990, mais especificamente após a queda do Muro de Berlim e do esfacelamento da União Soviética. O mundo vai conhecer apenas uma grande potência econômica, que seria os Estados Unidos, e essa potência também, além de econômica, ela é principalmente militar. Ela vai ter analistas e cientistas políticos que vão começar a passar a nomear, então, essa ordem mundial vigente como unipolar, porque agora é só uma única que está trazendo essa organização. Entretanto, essa nomeação ela não era de consenso, alguns analistas enxergavam que tal soberania pudesse não ser tão notável assim, até porque essa ordem mundial deixava de ser medida pelo poderio bélico e espacial de uma nação e passava a ser medida pelo poderio político e econômico. Nesse contexto, nos últimos anos, o mundo assistiu a sucessivas crescentes econômicas da União Europeia e do Japão, apesar das crises que estas frentes de poder sofreram no final dos anos de 2000. De outro lado, também vem sendo notáveis os índices de crescimento econômico, que colocaram a China como segunda maior nação do mundo, em tamanho e do PIB, do Produto Interno Bruto. E por esse motivo, muitos cientistas políticos passaram a denominar a nova ordem mundial como mundo multipolar. Mas é preciso lembrar que não há no mundo nenhuma nação que possua o poderio bélico e nuclear dos Estados Unidos. Esse país possui bombas e ogivas nucleares que juntas seriam capazes de destruir todo o planeta várias vezes. A Rússia, grande herdeira do Império Soviético, mesmo possuindo tecnologia nuclear, um elevado número de armamentos vem perdendo espaço no campo bélico em virtude da falta de investimentos na manutenção de seu arsenal em razão das dificuldades econômicas enfrentadas pelo país após a Guerra Fria. É por esse motivo que a maior parte dos especialistas em geopolítica e relações internacionais atualmente nomeia a nova ordem mundial como mundo unimultipolar. Uni no sentido militar, pois os Estados Unidos é o líder incontestável nessa questão, multi em razão dos diversos crescentes econômicos e de novos polos de poder, sobretudo ali da União Europeia, do Japão e a China, e vamos ter os papéis das organizações internacionais no cenário global, que são órgãos multilaterais responsáveis pela integração, inter-relação e acordos envolvendo diversos países. As organizações internacionais da atualidade tiveram seu surgimento, em maioria, na segunda metade do século XX. No entanto, foi com a globalização e o fim da Guerra Fria que elas consolidaram como importantes atores no cenário internacional, passando por um relativo período de fortalecimento. E em virtude dessas recentes ampliações da integração geoeconômica global, essas organizações tornaram-se atores importantes nesse cenário mundial, com a missão de estabelecer um ordenamento das relações internacionais de poder e influência política. Atuam na elaboração
e regulação de normas, suscitam acordos entre os países, buscam atender determinados objetivos, entre outras funções. Existem incontestáveis organizações internacionais, isto é, aquelas instituições formadas por 2 ou mais estados. Porém, no que concerne ao âmbito geopolítico, econômico e humanístico global, algumas delas se destacam pela sua importância. Dentre elas podemos citar ONU, OMC, OTAN, FMI, Banco Mundial, OIT e OCDE. Vamos agora para a correção da atividade. Questão 8. Em relação ao contexto industrial, a globalização proporcionou uma lógica de produção global, marcada pela ascensão de fluxos diversos. São empresas típicas desses períodos como a gente viu no texto e na nossa aula de hoje, elas são as transnacionais. São aquelas empresas no qual elas nascem, elas surgem de grandes corporações que operam em diversos países, estabelecendo filiais e expandindo suas atividades internacionalmente. Terminamos nossa aula por aqui. Até a próxima.